Saudações, sejam todos muito bem-vindos ao programa Vida Ativa. Hoje nós vamos falar do impacto dos transtornos de impulso no ambiente de trabalho, desafios para a atuação profissional e estratégias de intervenção clínica. E claramente recebemos no nosso estúdio a psicóloga Catarina Cossa, ela que vai ajudar-nos a compreender um pouco mais sobre esta temática. Psicóloga Catarina, seja muito bem-vinda ao programa Vida Ativa. Obrigada, Môncia, pelo convite. A saudar os telespectadores lá em casa, dizer que mais uma vez estamos aqui para um debate, um tema muito importante, rico em conhecimento. Eu espero que estejam todos atentos para juntos podermos aprender. Exato. Seria importante começarmos mesmo da nossa pergunta de partida. O que são transtornos de impulso e como é que elas geralmente se manifestam? Os transtornos de impulso são transtornos caracterizados pela dificuldade que o próprio paciente ou o próprio indivíduo que tem este transtorno tem dificuldade de controlar os seus impulsos. É uma pessoa muito impulsiva e tem dificuldade de controlar os impulsos. Exato. Será que podemos considerar uma pessoa nervosa como uma pessoa impulsiva? Sim, faz parte. Um dos sintomas, né, é o próprio nervosismo, a dificuldade de ter a paciência de esperar o outro falar. Se está no exame, na escola, essa pessoa também tem dificuldade de ler a pergunta por completo para poder entender e contextualizar, para conseguir responder adequadamente. Então, tem dificuldade de ler por completo, acaba respondendo algo que se calhar não é por causa da falta de paciência. Ok, então nós podemos relacionar assim o transtorno de impulso com alguém que sofre de ansiedade? Exatamente, também faz parte, a ansiedade também faz parte dos transtornos de impulso, porque esta pessoa tem a dificuldade de se conter, está sempre em movimento, o organismo dela está agitado, o cérebro dela está a funcionar. Acelerado. Exatamente, então essa pessoa tem transtorno de impulso ou de controle de impulso. Exato. Então vamos entrar um pouco mais para os tipos, não é? De transtorno de impulso. Quais seriam? Nós encontramos vários tipos, mas aqui eu vou destacar alguns que são os mais predominantes, que em algum momento, se calhar, nós até já presenciamos, mas não sabemos que aquilo é um transtorno. Temos a piromania, que é o amor, né, fascinante pela chama. É o transtorno caracterizado por uma vontade excessiva de gostar de ver chama. Essa pessoa tem a paixão de estar a ver a chama. Essa pessoa tem um descontrole, não consegue controlar a vontade de atear chama. Pode ser no ambiente de trabalho, um colega seu. No momento que vê um objeto pirotécnico, vê um fósforo, um isqueiro, logo já pensa em incendiar, gosta de ver chama. Aquela chama já alimenta o seu ego. Ok. E temos também a cleptomania, que é a vontade excessiva de furtar, roubar objetos de pouco valor, né? Esta pessoa pode ser uma pessoa que tenha condições, uma pessoa abastada, mas de repente pode vir a levar essa chávena, leva esta caneta para cá. Não que ela tenha uma utilidade com aquele objeto que levou, simplesmente ela sente-se satisfeita no momento do furto. Okay. Esta pessoa, a posterior, até pode apresentar remorso, arrependimento, mas antes de furtar, a pessoa fica muito nervosa, fica muito inconstante, fica muito perturbada. Então, ali, para conseguir saciar aquela vontade, aliviar-se, ela rouba, esconde e vai armazenar em casa. E pode-se dar o caso, em casa desta pessoa, há um canto ou um quarto onde está lá armazenado vários objetos que vai furtando. Não que necessariamente queira usar. Exatamente. E olha que esta pessoa nem faz isso por vingança ou por um objetivo palpável. Simplesmente é um transtorno que a pessoa carrega que lhe impulsiona e ela não consegue controlar. É por isso que é um transtorno de controle de impulso, onde a pessoa não consegue controlar os seus impulsos. Exato. Falando ainda desse segundo tipo, né, de transtorno, será que de transtorno é cleptomania? Exatamente. Será que é possível ou é visível ver ainda
na fase de crescimento, falo de crianças, é possível, em algum momento, conseguir identificar esse tipo de transtorno? Na infância é um pouco difícil, é um Ok. pouco difícil, é um pouco difícil, é mais visível na vida adulta, porque na infância, geralmente, a criança ainda não tem a capacidade de análise, a capacidade Ok. de interpretação do ambiente, Uhum. porque muitas das vezes a vontade de saciar as nossas vontades vem quando você já tem uma capacidade cognitiva de raciocinar, você Ok. entender que eu me satisfaço quando faço algo X. Mas a criança ainda não tem esta capacidade. Embora dentro do transtorno de impulso tenha um transtorno que é possível ver na infância, que se calhar Ok. poderemos falar. Mas este em particular é difícil. Não que seja impossível, mas é difícil. Uhum. Exatamente. Dando continuidade aos tipos de transtornos. Dando continuidade, temos o transtorno desafiador opositor. Ok. Este sim é possível nós vermos ainda na infância. Uhum. Geralmente, este transtorno consiste em crianças que têm dificuldades de obedecer os mais velhos. Ok. É um São transtorno. muito desafiadores. Exatamente, são crianças muito desafiadoras, elas questionam muito a autoridade daquela pessoa, se calhar mais velha, em relação a elas, têm dificuldade de acatar regras, têm dificuldade de cumprir as regras impostas, pode ser na escola, pode ser na igreja, em qualquer lugar onde há regras por se obedecer, esta criança tem dificuldade e questiona no sentido de por que Qual eu é a tenho necessidade? exatamente de eu obedecer estas questões, por que eu tenho que fazer esta atividade, por que eu sou obrigada a fazer tal coisa. E olha que estas crianças também têm demonstrado pouca empatia. Ok. São crianças que podem machucar os animais, podem machucar a outra criança e podem machucar também os mais velhos. E sempre dando a responsabilidade deste ato a uma outra pessoa. Nunca assume como se ela que fosse responsável por ter cometido aquela situação, aquele ato de ferir o outro, de fazer mal ao outro. E na fase adulta assim que é, como é que geralmente manifestam os adultos? Os adultos já são os fora da lei. Ok. São os que roubam, são os que sempre estão sempre na contramão, naquilo que é a lei estabelecida pelo Estado, pelo governo, eles estão sempre na contramão, nunca conseguem obedecer, não pode roubar, ele rouba, não pode assassinar, ele vai assassinar, não pode fazer tal coisa. Tudo aquilo que é estabelecido na lei para cumprir, nós todos, os moçambicanos, somos regidos por uma lei, Realmente. exatamente, que é a Lei Mãe. Então, nós estamos dentro de uma sociedade onde tem regras, tem normas por se cumprir. Mas este indivíduo adulto, ele tem dificuldade. E nós podemos olhar na cidade, quando nós andamos nas ruas, encontramos muros pinchados. São esse tipo de pessoas que vão pinchar aqueles muros. Ok. São essas pessoas que têm este hábito de estarem sempre a fazer aquilo que é o contrário daquilo que é estabelecido pela lei. Então eles sentem necessariamente uma satisfação ao fazer isso. Exatamente, eles têm dificuldade de obedecer, eles sempre sentem-se na necessidade de contrariar. Então aquele contrariar é que sustenta o ego destas pessoas. Nossa, e como é que os transtornos, por exemplo, de impulso, podem afetar o comportamento do indivíduo no ambiente de trabalho? Os transtornos de controle de impulso afetam o indivíduo no ambiente de trabalho porque esta pessoa tem incapacidade de se concentrar a tempo inteiro naquilo que é a sua atividade. Além de ter dificuldade de se concentrar naquilo que é a sua atividade, aquilo que é o seu trabalho, poderá também atrapalhar o trabalho dos colegas. Ok. Vamos lá dar o caso de um piromaníaco dentro da instituição. Ele vai atear fogo. Vamos supor que esta sala é o gabinete da pessoa. Esta pessoa vai atear fogo aqui. Ao atear fogo aqui,
ele vai atrapalhar o trabalho dos outros, porque todo mundo já vai estar a correr à procura de extintor, à procura de bombeiros para virem debelar a chama. Praticamente aquele dia terá sido perdido e terá causado um prejuízo enorme na própria organização. Então, as pessoas terão aversão a esta mesma pessoa, terão dificuldade de manter um contato, uma ligação, uma amizade, uma aproximação, porque esta pessoa não apresenta uma boa conduta. E falando taxativamente do segundo transtorno no local de trabalho. Também poderá prejudicar, porque esta pessoa sempre estará a furtar e nunca será desconfiada desta pessoa por causa do status em que ela está. Pode ser um diretor, vai furtar uma caneta e você de repente precisa da caneta porque é teu material de trabalho, quer escrever, quer anotar, de repente não tem caneta. E nunca vai te ocorrer pela mente que o diretor roubou a caneta. São coisas muito mesquinhas. Muito mesquinhas, muito ínfimas, que não têm nenhum valor assim muito alto, que aquela pessoa poderá precisar. Ele, pelas condições financeiras dele, poderia se calhar comprar uma caixa de canetas, mas por causa do transtorno, vai fazer ele furtar a caneta. E em algum momento poderá se acusar os outros funcionários que ocupam um cargo, se calhar inferior, o pessoal da limpeza, estás a perceber? Esta pessoa que se calhar poderá levar a culpa pelo desaparecimento da caneta, de repente é uma chave, nem um copo, ele estará sempre a furtar e vai armazenar em algum canto e esta pessoa nunca vai ser desconfiada, até que se chame um profissional de saúde mental para poder em algum momento observar esses sinais ou que algum colega tenha conhecimento dos sinais que essas pessoas apresentam. Aí sim, se calhar, poderá ser descoberta a pessoa. Nossa, parece repetitiva a pergunta, mas é importante explorar, não é, da melhor forma essas questões. Quais são, por exemplo, os impactos dos transtornos nas relações interpessoais e na produtividade no trabalho? Nas relações interpessoais, claramente que esta pessoa vai ser uma pessoa isolada, porque ele tem um comportamento que ninguém aprova. Então, toda a gente vai parecer a excluir esta pessoa. Em algum momento, essa pessoa vai sentir-se sozinha, vai se sentir excluída, vai se sentir rejeitada. E, claramente, que não terá uma boa produtividade. Primeiro, ele já carrega consigo o transtorno, que ele faz ele, em algum momento, furtar, levar consigo objetos que não têm muita validade, mas também o abandono, a rejeição dos colegas pode também lhe fazer a desenvolver outro problema. E geralmente esta pessoa não terá uma concentração para poder produzir e se calhar em algum momento ser visível a produtividade desta pessoa. Se calhar se essa pessoa tem metas, não poderá alcançar as metas. Se essa pessoa em algum momento tem a obrigação de estar no ambiente do trabalho de segunda a sexta, não poderá participar todos os dias por causa deste transtorno. Porque esta pessoa também tem sentimentos, né? Quando esta pessoa é reprimida, esta pessoa é falada, é castigada, essa pessoa sente que eu estou a ser reprimida por algo que se calhar eu fiz, mas contra a minha vontade. Até tenta mudar. Até tenta mudar, mas não consegue. Então, esta pessoa em algum momento pode até evitar vir ao ambiente de trabalho sabendo que estando aqui poderá haver um objeto que poderá lhe aliciar. Então, para evitar com que seja aliciada, a pessoa poderá, em algum momento, evitar faltar. Então, quando falta, a atividade daquela pessoa automaticamente fica prejudicada. Aquilo que era a meta semanal da pessoa não poderá conseguir cumprir. Exato. Sim. E de que forma os profissionais de saúde podem, em algum momento, identificar ou diagnosticar os transtornos, neste caso, de impulso? Os transtornos geralmente têm lá os seus sinais e sintomas. Exato. De acordo com o conhecimento que o profissional de saúde tem, ele poderá observar. Mas o que acontece? Muitas das vezes esses transtornos têm sinais comuns e semelhantes. Então é preciso um profundo conhecimento, uma análise minuciosa para se poder chegar a um diagnóstico. E para se chegar a um diagnóstico não basta simplesmente o profissional observar aquilo que são os sinais e sintomas. Há que fazer algumas análises, alguns testes, algumas avaliações psicológicas a esta mesma pessoa para poder se chegar a um diagnóstico. Porque nós podemos observar que esta pessoa tem este sinal de furto. Mas o que acontece? Muitas das vezes as pessoas confundem. Existe roubo, existe transtorno.
E como é que nós podemos diferenciar? Se eu roubo um amplificador, eu roubo uma câmera para um uso pessoal, isso mostra que eu sou uma ladra. Eu estou a roubar aquilo para usar, para me beneficiar. Agora, se eu roubo uma caneta e vou armazenar, roubo mesmo um amplificador, eu vou armazenar. Então, em algum momento descobre-se que tudo aquilo que desapareceu está em algum lugar armazenado e nem está a ser usado. Provavelmente poderá se desconfiar que esta pessoa em algum momento não esteja a responder com aquilo que são as suas faculdades mentais, porque não roubou aquilo para um fim pessoal, simplesmente aquilo foi armazenado. Enquanto que a outra pessoa rouba para um uso pessoal, rouba, vai vender, leva o dinheiro, satisfaz aquilo que são as suas necessidades. Então, há que se cautelar, porque muitas das pessoas podem vir a roubar com frequência e depois dizer, não, eu tenho um transtorno, enquanto não tem nenhum transtorno. Então, o profissional de saúde mental, como ele é dotado de conhecimento, então ele poderá avaliar este paciente e poderá, se calhar, em algum momento trazer consigo o diagnóstico, a posterior introduzir esta pessoa a tratamento. Exato. E quais têm sido, né, as estratégias clínicas de intervenção que têm se mostrado mais eficazes? As estratégias usadas são as terapias. As terapias cognitivo-comportamentais, essas terapias que são usadas dependendo de cada paciente, de cada situação que lhe leva ao consultório. Então, o profissional de saúde mental, ele já tem conhecimento sobre aquilo que são as terapias e também dependendo de indivíduo para indivíduo, porque nós também poderemos se dar o caso de Mônica e Catarina foram ao consultório, chegam lá, as duas têm o transtorno de impulso. Mas essas pessoas vêm de ambientes diferentes, nasceram em ambientes diferentes. Aquilo também vai contribuir naquilo que é a própria intervenção do psicólogo, porque nós podemos encontrar múltiplas doenças acumuladas nesta mesma pessoa. E quando você está a tratar ou está a intervir para um paciente, primeiramente não vai direto ao ponto ou ao transtorno que lhe levou ao consultório. Você vai avaliar quem é esta pessoa, de onde vem, quem lhe criou, em que sociedade está, o que esta pessoa observou, porque nós somos resultado do ambiente, exatamente onde nós estamos inseridos. Então, eu primeiro preciso, em algum momento, quebrar aquilo que são as tuas crenças, para que o tratamento seja eficaz. Porque eu posso te introduzir a um tratamento e você virá repelir o tratamento. Não, nós na nossa família não somos assim. Na nossa família as coisas funcionam assim. Na minha religião as coisas funcionam. Então você está a ser aversivo àquilo que é o tratamento. Claramente que o tratamento não poderá ser eficaz. Mas se eu primeiro quebro aquilo que são as tuas crenças em relação àquilo que você acredita, eu poderei a posterior aplicar as terapias cognitivo-comportamentais e ter um efeito positivo e trazer consigo melhorias. Exato. Eu gostava de tentar compreender se transtorno de impulso é uma patologia ou uma doença. Transtorno de impulso é uma doença, né? Porque é um distúrbio mental, é uma doença sim, e que esta doença em algum momento é causada por fatores genéticos, né? Muitas das vezes a probabilidade de 90% é genética, mas também os 10% também pode ser fruto do ambiente em que você está inserido, que pode como é que eu posso dizer, te proporcionar, é como se tivesse a te impulsionar para fazer aquilo, porque podemos dar o caso, eu tenho transtorno, mas eu vivo num ambiente de extrema pobreza, eu vivo no campo, onde tem poucos recursos. Eu até poderei querer em algum momento manifestar aquele transtorno, furtando alguma coisa, mas não tem nada visível ali para eu furtar. Claramente que aquele ambiente vai abafar a manifestação daquela doença. Tem um ditado que diz: o ambiente é que costuma fazer o ladrão. Exatamente, a ocasião faz o ladrão. Então, em algum momento, quando eu não tenho algo para sustentar aquilo que é o meu transtorno, provavelmente aquele transtorno poderá ser abafado, porque aquele estímulo não está a ser sustentado.
Então, quanto menos sustentado aquele estímulo, provavelmente ele possa reduzir. Agora, quando eu estiver num ambiente propenso, claramente aquele estímulo estará a ser sustentado, estará a ser alimentado. Então, ele vai crescer, vai aferir-se mais. Então, eu poderei, em algum momento, manifestar essas crises, porque estou diante de um ambiente que é propenso para a manifestação do transtorno que eu trago. Deixamos ficar a psicóloga Catarina um tipo de transtorno, certo? Certo. Temos também a tricotilomania, que é um transtorno caracterizado por o próprio indivíduo, né? Ele, ao invés de fazer mal ao outrem, ele faz mal a si mesmo. Quando esta pessoa está em crise, esta pessoa está nervosa, ansiosa, esta pessoa, para poder controlar os seus impulsos, o que a pessoa faz? Essa pessoa tem a vontade de tirar os pelos, né? E mete na boca. Muitas das vezes os cabelos podem rolar no dedo e puxa. Então, esta pessoa, ela sente-se aliviada, né? Daquela tensão, daquele impulso que está a sofrer naquele momento, quando arranca os seus pelos. Podem ser em cílios, os pelos no corpo, o cabelo, e ela vai tirando, vai engolindo, vai comendo. E, a posterior, esta pessoa poderá também ter outros problemas de saúde, porque o cabelo não é combustível, ele não tem nenhum valor nutritivo. Claramente que poderá lhe trazer outros problemas de saúde física ou saúde biológica. Exato. Eu também gostava de tentar relacionar isso com um tipo de, não sei se posso dizer que é um transtorno impulsivo, né? Sim. De roer, estar constantemente... A roer os dedos também é um transtorno impulsivo, mas está muito relacionado à ansiedade. Okay. Geralmente, pessoas com ansiedade é que têm esta mania de roer as unhas, para poder aliviar a sua ansiedade. Mas também está dentro dos transtornos de impulso, de controle de impulso. Exato. E quais são os desafios étnicos enfrentados pelos profissionais de saúde mental ao intervir em casos de transtornos de impulso no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho? Os desafios são vários, porque estamos a lidar com pessoas que têm etnias diferentes. Cada pessoa vem com sua crença, cada pessoa vem com aquilo que ele acredita que é o modo de viver, né? Cada um aqui vem de uma família, outros vêm da família do centro, do norte, do sul, outros vêm de uma família média, outros vêm de uma pessoa baixa, outros vêm de uma família alta. Então, em cada nível familiar, em cada nível social em que esta pessoa vem, ela carrega consigo uma etnia. Então, para que o profissional de saúde consiga, em algum momento, tratar esta pessoa e ter resultados positivos, é preciso que este profissional ele venha entender a etnia de cada colaborador. Exatamente, cada colaborador. É por isso que o profissional de saúde mental, ele não só deve ter conhecimento sobre a saúde mental, emocional, ela também deve estudar um pouco sobre aquilo que é antropologia, para poder, em algum momento, saber lidar com cada paciente. Porque o tratamento, a patologia pode ser a mesma para todos os colaboradores, mas o tratamento, em algum momento, vai ser diferente. Vai depender de cada caso. Cada caso é um caso, e o profissional de saúde mental poderá implementar um tratamento adequado para aquela pessoa, segundo aquilo que a pessoa acredita, segundo aquilo que a crença ou a etnia desta mesma pessoa. Então, é preciso que o profissional de saúde tenha conhecimento e saiba diferenciar a etimologia de cada pessoa, e saber que isso também influencia para como é que eu posso dizer, o bom resultado daquilo que é a sua intervenção. Porque a nossa satisfação é saber que eu intervi em um assunto ou em um problema de saúde e este problema teve lá melhoria. Porque você sente-se útil a saber que a pessoa que eu tratei melhorou em grande parte, e esta pessoa poderá influenciar aos outros a terem melhorias porque estas pessoas viram a melhoria daquela pessoa. Então, é possível sair deste problema, é possível melhorar, então as pessoas vão aderir. Mas se o profissional de saúde mental não tem esta capacidade, provavelmente a sua intervenção poderá não ter um impacto visível.
Exato. E Sim. podemos relacionar esses tipos, não é? Com o vício. O vício geralmente não está muito relacionado com transtorno de impulso, Exato. mas está relacionado com toque. É um outro tipo de transtorno que esta pessoa em algum momento vê-se num ciclo Vicioso. Sim, num ciclo vicioso em que esta pessoa não consegue em algum momento ver-se fora daquilo, porque tudo que a pessoa faz é como se trouxesse com ele um ciclo, a pessoa está dentro. Então, para conseguir enxergar aquilo que está fora, é preciso já uma intervenção. Então, não é algo parecido, não está muito relacionado. Sim. Exato. Psicóloga Catarina, em jeito de considerações finais, o que tem a deixar ficar para os nossos internautas e telespectadores? Em jeito de considerações finais, eu apelo que todos estejamos atentos aos sinais que as pessoas ao nosso redor mostram ou deixam ficar. E nós também devemos ter a curiosidade de conhecer um pouco sobre aquilo que são os problemas mentais e emocionais, para saber como lidar. Porque pode-se dar o caso de dentro de uma instituição haver um problema do gênero e ninguém tem conhecimento e não saber a forma ideal de intervir. E isso pode prejudicar ou agravar o problema daquela pessoa. Vamos supor o cleptomaníaco que tem o hábito de furtar. Se você não sabe que aquilo é um problema mental, em algum momento pode levar a pessoa para a cadeia. E lá na cadeia a pessoa poderá, muito pelo contrário, continuar com o problema, porque o problema está dentro dela. Então, onde quer que a pessoa vá, aquele problema vai lhe acompanhar. E na cadeia, furtando novamente, poderá ter outras consequências e esta pessoa, em vez de melhorar, poderá piorar. Então, é preciso que nós tenhamos atenção de procurar conhecer um pouco, né? É sempre bom ter um pouco de conhecimento para saber intervir, saber ajudar e saber acautelar. Mas, acima de tudo, vamos ser pessoas hospitaleiras, né? Não podemos ser aversivas a essas pessoas, porque essas pessoas estão doentes e precisam de ajuda. E nós ajudando, tornamos o mundo e a sociedade melhor. Exato. Psicóloga Catarina, muito, mas muito obrigada por ter aceito cá o nosso convite. Olha que podemos aprender muito em torno desse transtorno. E desta colocamos o ponto final da presente edição do programa Vida Ativa, onde falamos do impacto dos transtornos de impulso no ambiente de trabalho, desafios para atuação profissional e estratégias clínicas que nós podemos encontrar. Mas também falamos dos tipos e também definimos isso no verdadeiro sentido. Muito obrigada e até a próxima.